agora a gente vai entrar num assunto que pra você pai, mãe e adolescente, criança que estamos assistindo em casa é muito importante, que é a vida sexual na adolescência. Será que os adolescentes estão, de repente, se cuidando do seu corpo, cuidando aí da sua vida, quando se fala em relação sexual e outras questões, como o uso do álcool? Eu vou conversar com o biólogo Hernani Rigotti, está aqui comigo. Rafael Hernani Rigotti, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, Rafael? Rafael, vai me dizer uma coisa, a gente estava conversando fora do ar, a gente vai discutindo o seguinte, que acontece que os pais, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não tinham um conhecimento físico do seu corpo tão grande como tem hoje, como os adolescentes têm hoje. De repente, você conhecer o seu corpo, você se gostar, digamos, e sentir prazer com o seu corpo, de repente é uma situação boa, mas isso deixou de ser liberdade para ser libertinagem, será? É que conhecer o corpo, como a gente estava falando, requer toda uma sensibilidade e um prazer. E como a gente estava falando também de consumo de drogas, usar álcool, isso na verdade te afasta do que você pode sentir com o teu corpo. Então quando a gente vê crianças dançando, rebolando, brincando, elas não estão necessariamente conhecendo o corpo, mas reproduzindo uma coisa que elas estão vendo, né? Então é uma personalidade que elas estão vestindo como se aquilo fosse bonito, desse a elas charme, poder, um status, e valesse a pena ser assim porque você vai ter mais valor diante dos amigos, né? Não necessariamente os pais estão acompanhando e concordam com isso, né? Então, os pais, às vezes, não percebem porque não estão participando muito. E as crianças estão nessas situações de querer viver intensamente, né? Tribos que se dizem mais emotivas que outras e que sentem, como se houvessem alguns que não sentissem, né? Então, são técnicas para se sentir. Beber álcool é técnica para se sentir mais livre. Você fumar, se drogar é uma técnica para se sentir mais liberto, né? Só que não é uma coisa necessariamente com o corpo, uma coisa consciente que você está vivendo, né? Pode ser uma fuga, na verdade. Correto. Agora, uma outra situação que a gente vem vendo, e nesse carnaval também não foi diferente. Quem, de repente, foi para os blocos, foi próximo dos trio elétricos, enfim, as pessoas que curtiram realmente o carnaval ali na folia, perceberam uma quantidade absurda de crianças. Não chegaram nem na fase da adolescência, até altas horas da manhã, muitas vezes sem a presença dos pais, apenas com alguns amigos ou até irmãos, ali usufruindo de álcool, usando drogas, e também fazendo essa história da libertinagem, né? Que não existe, que o pai deu liberdade e essa criança, essa pessoa está transformando isso em libertinagem. Agora, o que você me diz disso? Porque hoje a criança, digamos que ela esteja pulando a fase da adolescência dela para querer ser adulto muito rápido. Né? Eu quero beber, eu quero sair, eu quero ter a minha relação sexual com várias pessoas. Isso para eles hoje é aproveitar a vida. Será que é assim? Então, hoje em dia, as formas de se aproveitar a vida, que os adultos acham mais importantes, quer ter um tempinho livre, relaxar, beber, ter uma relação sexual, né? Parece que as crianças não têm muita alternativa. As coisas físicas, atividades físicas que eles podem fazer são desse tipo, são as coisas que os pais fazem, né? Então, eles estão sendo mini adultos mesmo. Eles estão deixando de brincar com brinquedos físicos, ter brincadeiras com bolas, esconde-esconde, correr. São atividades físicas também, dançar, só que elas têm todo um significado que está na idade adulta, né? Um adulto se relaciona sexualmente. As danças são sedutoras, falam sobre relação sexual, essas danças, né? Tá rebolando, tá no vai e vem. É, na verdade, uma simulação da relação. E uma criança está ali como se ela fosse um adulto praticando. E não necessariamente isso vai ser bom, porque para uma pessoa chegar até lá e conseguir ter uma vida sexual legal, tem uma série de coisas que tem que estar crescidas antes disso. Tem que se conhecer, tem que saber se relacionar bem com os colegas de outras formas. Porque o sexo é um detalhe do relacionamento. A gente não vai viver exclusivamente fazendo sexo com uma pessoa. A gente vai conversar, a gente vai brincar, a gente vai comer junto, vai sair, vai compartilhar o tempo com os amigos, vai tocar, vai cantar, vai dançar. E são coisas que fazem parte da vida e que não necessariamente estão sendo dadas importância, né? Talvez a gente devesse se preocupar mais como pais, né? Ou como educadores, para buscar incentivar isso e ter alternativas. Certo. E na sua vivência, junto com os adolescentes e com as crianças, a questão das doenças sexualmente transmissíveis ainda é aquela coisa de acontece com o vizinho, mas não acontece comigo? Isso e a gravidez também, né? A gravidez também não vai ser comigo, né? Porque eles começam a imaginar condições para se ter doenças, né? Então assim, se eu fizer sexo rapidinho, eu não fico grávida, não fico doente. Não fico doente. Se eu fizer sexo com uma virgem, não tem doença, não tem gravidez. Se eu fizer sexo e ficar um pouquinho e sair, depois fazer e voltar, não vai ter problema. Então eles começam a criar ideias que se alguém não vai lá e educa, mas explica o que realmente é o risco, eles continuam achando que tem alguma condição que eles imaginam que vai proteger eles, né? Então esse tabu a gente pode ajudar a resolver educando mesmo. Quais são os reais riscos e como se consegue
passar do limite e realmente poder pegar uma doença ou ter uma gravidez sem que desejar no momento, né? Certo. Eu recebi até um e-mail de uma revista norte-americana dizendo que um menino de 8 anos foi pai. Quer dizer, um menino de 8 anos foi pai e a mãe é uma menina de 15 anos. 15 anos. Quer dizer, o que está acontecendo, será? E fizeram, inclusive, o exame de DNA e a filha, a criança, o bebê é realmente filho dele e da menina. Quer dizer, o que está acontecendo? Será que os pais, de repente, então, de repente eles querem dar essa liberdade e os filhos interpretam isso de uma outra forma? Não faz sentido, né? Imagina um rapaz de 8 anos sendo pai, né? Um menino de 15 anos. E agora tem toda a situação da família. A gente não sabe qual que era, mas qual que era a dos pais, né? O que rola em casa? Eles conversam sobre sexo? Como conversam? O que conversam? E qual é a orientação para esse filho, né? Porque 8 anos, talvez ele... Eu não imagino que essa pessoa fosse realmente fazer sexo e conseguir engravidar o menino, né? Parece que é uma coisa muito prematura. Até não sei se para uma pai da cidade tem uma camisinha que vá vestir, que tem um tamanho que dê certo, né? Então, não sei o que está acontecendo com os pais, com a relação dos pais com os filhos. Talvez esteja faltando alguma coisa, algum diálogo. Porque quando você fala da relação sexual, da primeira vez, deixa claro como isso é misterioso, como pode ser preocupante, como tem responsabilidades, consequências, você começa a pensar mais antes de fazer. Agora, se não se fala, se simplesmente se fala do prazer de dançar, do prazer de rebolar, do prazer de fazer sexo, e não se fala de todos os cuidados, riscos, dos problemas, das dores, parece que não tem problema, né? Vamos fazer. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Agora, uma outra situação também, que é a situação do álcool, né? Enfim, então, existe uma pesquisa que está mostrando que os jovens, nem sempre, adolescentes, até crianças, que estão pulando essa fase, né, como a gente conversou agora, estão fazendo uso do álcool, muito frequentemente, bebendo até mais que os adultos. O que está acontecendo? Também então, essa história do ser adulto mais cedo, do querer ser adulto Isso a gente tem contato com frequência mesmo. Então, são mães que vêm reclamar, ou a gente vê as crianças embriagadas mesmo. E é comum, é como se entre eles tivesse essa regra de quem bebe mais, né, quem não bebe é um babaca, não faz parte do grupo. E eles têm todo um status que hoje é difícil você competir. Eles têm modelos de pessoas que eles querem ser, que é difícil você achar um substituto. Então tem um cara na televisão que é músico, ele é rapper, ele já matou alguém, ele foi convicto, ele bebe, ele tá com todas. E eles se vestem iguaizinhos a essas pessoas, são ídolos deles. Então quando eles saem lá na roupa, com aquele chapéuzão, a calça larga, eles querem ser igualzinhos. E esses caras sempre estão bebendo, e quem está lá fora e não faz isso, ele apanha, é humilhado, as meninas não dão atenção. Então é uma questão de modelos que é difícil lidar com ela hoje. É muito triste você não conseguir achar um modelo de pessoa que seja um bom substituto para esses. Os traficantes também, é tão fácil ter o poder deles. Eles vão nos lugares e compram tudo que eles querem. Então o traficante vai lá... É um dinheiro muito fácil, muito fácil. Mas não adianta você explicar isso para eles. Você explica para ele, olha, é fácil, mas é rápido e curto. Eles veem os amigos deles morrendo por causa de drogas, bebida, crack. Só que eles continuam fazendo. Isso é uma coisa incompreensível. A gente tenta lidar com isso, a gente fala com eles abertamente dessa forma, e eles mesmo assim continuam se envolvendo com isso. É como se não tivesse uma alternativa que desse para eles um sentimento de valor, de que eles têm poder, de que eles têm um reconhecimento, um significado, né? Não, e é o que a gente vem discutindo sempre, porque isso a gente pode até usar como exemplo a situação dos pais. Os pais hoje trabalham muito, não têm tempo de ficar em casa com seus filhos e acham que a escola tem que educar. Na verdade, a escola ensina, quem educa são os pais. A educação vem de berço. Então, quer dizer, a educação deve ficar de lado, a professora que eduque, imagina, coitada da professora, mal tem tempo para cuidar dos próprios filhos, quanto mais educar os filhos dos outros, né? Então, tem toda essa situação, né? E o estado do Paraná, não vou fazer propaganda, mas sem que eu vou falar disso, eles estão com uma ideia diferente, que eles vão mudar a escola para ter o real papel dela, que é simplesmente transmitir conhecimento. Exatamente. Isso foi uma coisa que, ao mesmo tempo, era criticado, porque tinha que ter o dia a dia do aluno, valores e coisas assim e tal. Só que a escola está sobrecarregada disso e não dá conta disso e nem do conhecimento. Exato. Então ela não educa e não educa e não ensina. Então foi uma decisão que eu acho que no Paraná está acertada mesmo. Vão decidir que a escola vai ser tradicional, é o conteúdo, eles têm que aprender a dominar, e esse é o papel da escola. A escola ela tem educadores, professores, ela não tem psicólogos, ela não tem assistentes sociais, ela não tem pessoas especializadas em distúrbios de família ou sexuais. Exatamente. Como é que ela vai cuidar disso? A escola está deixando de ser escola para virar, de repente, sanatório. Porque as crianças estão chegando cada vez com mais problemas. Sim. Na verdade, a situação está ficando cada vez mais complicada nas famílias, e o professor tem que resolver tudo. Um problema do pai que brigou com a mãe, que é alcoólatra,
que bate no filho, quer dizer, a coisa tá mudando e tá complicado. Muito bem, Rafael, obrigado, viu, mais uma vez. Quero que você deixe seu telefone ou um e-mail, se você quiser deixar para as pessoas poderem conversar contigo por algumas dúvidas. O e-mail Rafa-Rigotti, RAPHA, RJI, @bol.com.br. Tá certo, Rafael, obrigado.